O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Eu dei um beijo em seu nome, amém? Podemos sentar e vamos pedir a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus que nos ilumine, que nos dê o dom do entendimento e da sabedoria, para que essa palavra do ouvido chegue ao coração, do ouvido ao pensamento, e do pensamento ao coração, atitudes concretas de amor e de misericórdia. Amém? Meu amado, minha amada, hoje chegamos ao último domingo do tempo comum. É verdade, você que está nos acompanhando, que entende um pouquinho da liturgia de nossa Igreja Católica, sabe como é que funciona. O nosso ano letivo começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Esse é o ano letivo, né? O ano civil, né? Aliás, o ano letivo, o ano civil, né? Agora, tem o ano litúrgico também. O ano litúrgico para nós começa no primeiro domingo do Advento, domingo que vem, e termina justamente o ciclo na festa de hoje. Então, hoje encerra o ano litúrgico. Portanto, a partir de amanhã, já o domingo que vem, você pode dizer assim, ó, feliz ano novo litúrgico, né? Para o teu irmão cristão, católico em especial, viu? Você pode dizer. Então esse é o ciclo. Por quê? Porque justamente começa com a preparação da chegada do menino Deus, do Filho de Deus, Jesus, que é o advento. 4 semanas antes do Natal começa o nosso período litúrgico, período espiritual. Então isso a gente vai explicando no decorrer aí dos próximos dias. Mas uma coisa a gente pode perceber na liturgia de hoje. Primeira realidade, a primeira leitura fala do tratamento especial do bom pastor, né? O livro de Ezequiel fala do tratamento especial do bom pastor, mas fala também, atenção, essa primeira leitura termina dizendo que vai haver uma separação, minha gente.
Vai haver uma separação aí de ovelhas, de bodes, enfim, cabritos. Vai haver uma separação. O próprio Senhor já no livro de Ezequiel, no profeta Ezequiel lá atrás, já está dizendo que haverá uma separação. A leitura, a segunda leitura, já fala que haverá uma ressurreição. Haverá, ou seja, uma recompensa, né? Então haverá uma separação, preste atenção no raciocínio, haverá uma separação, primeira leitura, haverá uma ressurreição com as suas recompensas, a segunda leitura, e o Evangelho. O Evangelho conta esta história, né, essa história, que é o juízo final. É muito interessante, é muito interessante. Gente, né, nós estamos encerrando um ano litúrgico. A festa de Cristo Rei. Tem muita gente estudando agora. Tem muita gente estudando, né? E os estudantes o que fazem? O que faz o professor? O professor passa a matéria. Ele passa a matéria. Ele explica muito bem a matéria. E na qualidade de estudante, o estudante tem que estudar, porque sabe que lá na frente o professor, ele vai tomar esta lição, ele vai aplicar as provas, os testes sobre aquela matéria. É isso que faz o professor, esta é a dinâmica do ensino. A gente vai assimilando, vai aprendendo. Na escola da fé, Jesus, o nosso mestre, Jesus, o nosso Senhor, faz a mesma coisa. E o que faz Jesus? É justamente a leitura do Evangelho de hoje. Jesus, durante o ano inteiro, nos ensinou as lições, nos ensinou o seu modo de ser, o seu modo de agir. Aprendemos aqui, nas celebrações, nas nossas devoções, na nossa espiritualidade, na nossa religiosidade, todas as matérias fundamentais da nossa fé. E Jesus fala assim: olha, eu vou tomar essa lição. Eu vou tomar essa lição de vocês, de cada um. Só que Jesus é tão maravilhoso, é tão bom mestre, é tão bom pastor, é tão bom professor, minha gente, que ele não só nos passa a lição, como até nos dá as perguntas que ele vai fazer. Ele vai até nos dar as perguntas que ele vai fazer. E as perguntas estão hoje no Evangelho. Esta é a lição que vai nos cobrar Jesus. E o critério de Jesus, eu já falei isso, quero reprisar de novo. Jesus vai nos tomar uma lição. E a lição é o critério do amor. É o critério da misericórdia. É o critério da caridade. Ele não vai perguntar quantas vezes eu participei da missa. Ele não vai perguntar quantas vezes eu rezei o terço. Não vai perguntar isso. Ah, Frei, então não preciso mais participar da missa? Não preciso mais rezar terço? Não preciso mais fazer novena? Claro que temos. Claro que temos. É a manifestação da nossa fé. É a manifestação da nossa devoção para com as coisas de Deus. Temos sim. Mas tudo isso, minha gente, a espiritualidade, a Eucaristia, a devoção, a novena, enfim, a Santa Eucaristia, tem que nos levar para algo concreto, que vai nos cobrar Jesus, que é o critério da misericórdia. O juízo final, minha gente, não vai ser um critério religioso. Jesus não vai aplicar um critério religioso. As perguntas não são de religiosidade, de espiritualidade. As perguntas serão de misericórdia, da caridade, do amor. Estava com fome, estava com sede, estava nu, estava doente, estava preso. Ou seja, critérios práticos da misericórdia. Ah, então basta fazer qualquer coisa, Frei? Não basta fazer qualquer coisa. Tem que fazer sim, para o próximo em nome de Jesus. Jesus disse: cada vez que fizesses o bem a um desses meus irmãos menores, foi a mim. Fizesses em meu nome, foi a mim. Então, minha gente, o critério do julgamento, o nosso julgamento, a nossa lição de vida vai ser sobre o critério da misericórdia, da caridade, do perdão. Mas hoje, a grande festa de Cristo Rei, São Paulo vai dizer: olha,
Por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Por que que existe tudo o que existe? Os planetas, as galáxias, tudo que existe, minha gente, tudo que existe tem um sentido, foi feito para um sentido. Tudo foi feito por ele e para ele. Tudo foi feito, a razão e o sentido de tudo o que existe foi feito por Jesus e para Jesus, o Rei do Universo. Hoje estamos coroando Jesus, o Rei do Universo. Mas é impressionante, né? Hoje devia ser uma festa tão natural, afinal de contas, reconhecer que Jesus é o Rei do Universo. Isso deveria ser tão natural para nós cristãos, tão natural reconhecer o senhorio, reconhecer o poderio de Jesus. Mas vejam só, minha gente, vejam só meu time aqui, vejam só você que está na sua casa. Deveria ser tão natural reconhecer Jesus, o Rei, o soberano. Mas o que está acontecendo, minha gente? O que está acontecendo conosco, os cristãos? Cadê os cristãos? Onde estão os cristãos? Por quê? Aos poucos, né, estamos tirando Jesus das praças. Aos poucos estamos tirando os sinais sagrados das repartições públicas, das escolas. Não pode. Tem escola que não pode nem falar o nome de Deus, nem falar o nome de Jesus. Imagina, respeito aos credos. E por respeito aos credos, já não se fala mais de nada. E o anticristo e o inimigo está reinando, aumentando o seu poderio. Nós estamos deixando de falar, nós estamos deixando de testemunhar, minha gente. E quando a gente deixa de testemunhar, por respeito, por medo e por outras situações, né? Estamos deixando de falar, de profetizar e de testemunhar. O inimigo ganha peso, ele ganha corpo, ele ganha poder. E é isso que ele quer, cada vez mais tirar os símbolos sagrados, cada vez mais fazer com que a gente não possa mais falar de Jesus. Daqui um pouquinho falar de Jesus é motivo de perseguição. Já está em muitas situações, isso já acontece em muitas situações. E nós cristãos estamos cada vez mais recuados. Percebeu? Estamos cada vez, porque tem que respeitar. Claro que temos que respeitar o ser humano. Temos que respeitar o ser humano, de todas as crenças, de todas as cores, de todas as raças. É o ser humano filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Temos que respeitar, sim. Mas eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão da minha fé. Onde eu vou, eu digo que eu sou cristão. Onde eu vou, eu digo que eu sou padre. Onde eu vou, as pessoas têm que saber que ali tem um padre. Será que elas sabem que você é um cristão? Será que onde você vai, eles sabem, as pessoas sabem que você é um católico convertido, é um cristão que fala de Deus, que fala de Jesus? Como é que a gente vai celebrar Cristo, Rei do Universo, se a gente tem vergonha de falar dele? Se a gente tem medo de falar dele? Se a gente cada vez mais se omite diante dessa realidade? Pensa um pouquinho, e aí a gente recorda que o próprio Jesus disse, minha gente, aquele que tiver vergonha de falar o meu nome, aquele que tiver medo de falar o meu nome, aquele que se omitir o meu nome, eu também, diante do meu Pai. Pode ser que aconteça aquilo que a gente ouviu outro dia, naquela parábola das 10 jovens, quando o noivo fechou a porta, elas bateram, Senhor, abre. Ele viu, não vos conheço. A gente ouviu na primeira leitura de hoje, haverá uma separação. O Evangelho confirmou, assim como vai separar o cabrito das ovelhas, vai separar. Para uns serão ditos, vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai. E para outros serão ditos, afastai-vos de mim, afastai-vos de mim. Dá tempo ainda, minha gente, dá tempo ainda. Hoje se encerra um ciclo. Vamos testemunhar. Nosso estado, nosso país pode ser laico, pode ser, tem que respeitar, mas você é cristão. Você é cristão, você tem fé, você acredita em Deus, você acredita em Jesus. Testemunhe isso, que a sua postura,
que o seu jeito de ser revele a sua identidade religiosa, porque se não fizermos isso, minha gente, a gente vai se acostumando com aquele discurso, não pode falar porque não pode, porque tem que respeitar, então na dúvida ninguém fala nada, ninguém reza mais nada, porque tem um outro irmão de outra igreja, então eu já não vou rezar Ave Maria, porque isso aqui, e aí? Cadê o testemunho da nossa fé? O respeito, eu sou um dos que respeito, mas eu não vou abrir mão da minha fé. Eu não vou abrir mão da minha fé, e onde quer que esteja, eu vou testemunhar, porque Cristo, sim, é o Rei da minha vida, é o Senhor da minha vida. Espero que essa reflexão nos ajude a mim e ajude a você, a nos comprometermos hoje. Cristo Rei, não é só uma foto bonita que a gente compartilha no Instagram, no Facebook, não é só isso, é deixar o senhorio de Cristo reinar em nossa vida, e se Ele é o meu Rei, eu vou dar testemunho dEle. Amém?